Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao gentil convite do presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, o engenheiro Estelito Rangel Júnior, pelo convite para fazer essa apresentação sobre o projeto Maglev Cobra. Eu peço desculpas da minha impossibilidade de estar presencialmente aí com vocês, mas realmente é um motivo de força maior e vamos tentar, via internet, superar essa dificuldade. Vou iniciar compartilhando a tela, onde tem a minha apresentação. Acredito que, no momento, vocês possam ver o título que foi escolhido a quatro mãos, Estelito e eu, Maglev Cobra, fruto da engenharia brasileira. Eu organizei minha apresentação nos seguintes tópicos. Inicialmente, vou apresentar as forças magnéticas utilizadas para levitar corpos. Em seguida, passaremos a apresentar os veículos Maglev em operação comercial no mundo e, especialmente, os veículos que usam uma técnica que é conhecida como Superconducting Magnetic Levitation, ou levitação magnética supercondutora, que é a mesma que nós usamos no projeto Maglev Cobra. Em seguida, entraremos nos detalhes do projeto, faremos uma comparação desta nossa proposta com os outros Maglev em operação comercial e finalizaremos com os passos futuros. Então, as forças magnéticas empregadas para levitação podem ser divididas em três grandes grupos. Dois desses grupos são bem conhecidos por nós. O primeiro é de forças atrativas, que existem, por exemplo, entre um ímã, um eletroímã e um material ferromagnético. Existem também forças repulsivas, que existem entre dois ímãs de mesma polaridade. Na prática, essa situação de dois ímãs de mesma polaridade é realizada colocando-se um ímã se deslocando na proximidade de um material condutor. Esse material condutor, essa lâmina condutora, ela vai ter o mesmo efeito de um espelho. Então, percebam que, como consequência disso, teríamos dois ímãs de polaridade oposta e, daí, essa força repulsiva. E podemos entender os nomes colocados aqui em inglês, né? O método de levitação eletromagnético, o método de levitação eletrodinâmico. O primeiro de forças atrativas, o segundo de forças repulsivas. Em ambos os casos, nós já temos brincado muito com ímãs, sabemos que a estabilidade não é uma coisa tão trivial. Porém, por volta de 1960, já existia tecnologia suficiente para tornar essas técnicas de levitação úteis para aplicações em transporte urbano. E começaram uma série de projetos, especialmente no Japão e na Alemanha, empregando essas tecnologias. Na virada do século XIX, do século XX para o XXI, surgiu a possibilidade de uma terceira técnica de levitação, que é a que nós usamos no Maglev Cobra, e é aquela cuja sigla é SML, de Superconducting Magnetic Levitation. Então, é um material supercondutor, dito do tipo 2, um material que só foi sintetizado por volta de 1985, e ímãs de terras raras, que são ímãs que têm uma densidade energética muito superior a ferrite ou ao níquel, que também só foram sintetizados no final do século passado. A partir daí, é possível, de uma forma incrível, levar a forças estáveis. Como essas
duas técnicas aqui de levitação são da nossa experiência cotidiana, eu vou trazer apenas um pequeno filme dessa terceira possibilidade. Vocês têm aqui presente uma linha de ímãs e no interior destas caixinhas nós temos supercondutores. Por que eles precisam ficar dentro de uma caixa, que na verdade é uma garrafa térmica? É porque o supercondutor só apresenta a propriedade dele de ser um material diamagnético perfeito se estiver refrigerado. E dentro dessa caixa é colocado nitrogênio líquido, que permite a refrigeração. O nitrogênio líquido é apenas um meio refrigerante. Ele fica aqui dentro durante 24 horas sem evaporar totalmente. Essa garrafa térmica, como é especial, é alto vácuo, ela recebe o nome de criostato, mas essencialmente faz o papel de uma garrafa térmica. Vamos ver essa animação para nós nos surpreendermos dessa propriedade que realmente ela é encantadora. Você veja aqui o supercondutor está se movendo ao longo da linha de ímãs. Ele só se movimenta aqui sem obstáculo, porque todos os ímãs são iguais, de forma que o supercondutor não percebe que ele está sendo movimentado de um lugar para o outro. No momento que falta ímã, ele percebe e reage. Você não consegue retirar o criostato, nem empurrá-lo na linha de ímãs. Não vai para a direita, nem vai para a esquerda, só anda ao longo da trajetória. Então, é essa propriedade que usamos no projeto Maglev Cobra, que se diferencia das outras técnicas de levitação. Então, vamos passar aqui e ver como se encontra os maglev em operação comercial no mundo. Não vamos focar aqui no problema de trabalhos de pesquisa, simplesmente o que já existe comercialmente, estão concentrados na Ásia. Existe um veículo para altíssima velocidade que está implantado em Xangai, é uma tecnologia alemã, Transrapid, e para transporte urbano, que é o nosso foco, existem 5 projetos. Um no Japão, que opera desde 2003 em Nagoya, um em Seul, que já é mais recente, 2017, e 3 na China. Um em Changsha, um em Beijing e outro ao sul da China. É importante destacar que todas essas técnicas de levitação dos maglevs em operação comercial usam forças atrativas, mesmo de alta velocidade. A técnica de força repulsiva está sendo desenvolvida principalmente no Japão, numa linha de teste em Yamanashi, e os japoneses pretendem, até 2027, colocar a ligação Tóquio-Nagoya, o trem andando a 500 km por hora. Isso vai ser sensacional. Mas destaco, o nosso foco é o transporte urbano, porque, na verdade, é na cidade que existe a grande dor da locomoção. Não é entre cidades, é no dia a dia que todos os cidadãos sofrem para ir ao trabalho e para voltar para casa. Então, em termos de investimento com retorno social, eu não tenho dúvida que focar na velocidade urbana é o que deve ser feito. A técnica que nós estamos usando, a técnica de levitação supercondutora, ela não está em operação comercial. E os 3 principais centros de pesquisa nesse assunto são no Japão, na China, em Chengdu, na Alemanha era em Dresden. O protótipo que eles tinham em Dresden foi transferido para Karlsruhe, e agora nós aqui no Rio de Janeiro, no projeto Maglev Cobra, que eu resumo graficamente através dessa figura. Nós temos aqui
no centro, um motor linear que promove a tração, uma vez que eu não tenha mais contato de roda com trilho, a movimentação tem que vir através de um motor linear. Aliás, isso é uma necessidade em todos os veículos de levitação magnética, qualquer que seja a tecnologia de sustentação e seja para baixo ou alta velocidade. A tração é feita por um motor linear. E aqueles ímãs que nós vimos no vídeo inicial, nós temos uma linha do lado direito, uma linha do lado esquerdo, e substituindo as rodas, os nossos criostatos, aqui na base, como eu disse, eu tenho supercondutor, o restante é apenas um espaço para colocar o nitrogênio líquido. Nós podemos entender isso daqui para visualizar a técnica como se fosse um pneu de um automóvel que eu preciso inflar de ar. Se eu não tiver ar dentro do pneu, o pneu não se sustenta. Aqui, se eu não tiver nitrogênio ou refrigerante, o sistema não levita. O supercondutor não apresenta a sua propriedade diamagnética. E o sistema é uma linha de teste de 200 metros ao ar livre e o veículo para 20 passageiros. Aqui está uma vista aérea da nossa linha de teste. Aqui é uma das estações, chamamos de estação CT2, de Centro de Tecnologia 2, que são esses prédios aqui, do novo Centro de Tecnologia da UFRJ, e a estação CT1 não aparece na foto, ela está aqui do lado esquerdo, são os prédios antigos do Centro de Tecnologia. Em 2014, durante a Conferência Maglev, que foi a 22ª Conferência Internacional de Veículos de Levitação Magnética. É interessante essa perspectiva histórica. A primeira conferência é de 1977. Ela ocorria a cada 2 anos, às vezes 3 anos, às vezes 1 ano, sempre entre Japão e Alemanha, que eram os maiores detentores desse desenvolvimento tecnológico. No ano 2000, graças ao professor Roberto Nikolsky, nós trouxemos essa conferência para o Rio de Janeiro, apresentamos a proposta da tecnologia usando supercondutores, e em 2014, ou seja, 14 anos depois, exatamente no dia 1º de outubro, o último dia da conferência, nós apresentamos o nosso protótipo. Ou seja, em 14 anos, nós partimos da concepção até a construção real. Essa velocidade de construção foi muito maior do que qualquer outro exemplo, seja chinês, alemão, japonês, coreano. Isso é tecnologia brasileira, feito aqui no Brasil. Aqui são algumas fotos dessa data histórica, as pessoas que estavam participando da conferência, muitos asiáticos presentes, curiosos em verem o trilho, tirar fotografia, e o sistema funcionou. Foi um dia muito marcante na minha vida. Se nós colocarmos aqui a linha do tempo do Maglev Cobra, foi justamente aqui no ano 2000 que nós iniciamos com a concepção, construímos nos primeiros anos, né, um protótipo em escala reduzida, está aqui, tudo pequenininho. Em seguida, no período de 2008 a 2012, com auxílio principalmente da FAPERJ, construímos esse protótipo em escala real, ainda dentro do laboratório. Todos aqui, nós estamos levitando, eu estou aqui, nesse meio. E, finalmente, em 2014, inauguramos o protótipo em escala real e o operamos até 2019, quando chegou a Covid. Nós tivemos que parar a operação. Mas, em 2014, nós inauguramos. Então, vocês vejam, aqui estão os 14 anos que saímos da concepção. Na verdade, no ano 2000 ainda não existia esse protótipozinho em escala reduzida, existia assim a concepção dele. Então, em 14 anos,
saímos da concepção até um protótipo em escala real, com valores muito inferiores ao que foram investidos nos projetos internacionais concorrentes. Mas a Covid foi um balde de água fria. Atualmente se usa muito essa escala TRL, eu não vou entrar em detalhe nela, mas é inclusive uma norma brasileira para medir o avanço de uma tecnologia, como ela tem se desenvolvido. Então, nós chegamos ao nível 7 em 2019, porque de 2014 a 2019, nós tínhamos visitações abertas ao público e transportamos mais de 20 passageiros nesse período, quando justamente chegou a Covid. Ou seja, atingimos um nível de maturidade 7, mas precisávamos seguir além do 7, né, para um primeiro produto. E esse esforço começamos com o término da Covid, em 2022, novamente com o apoio da FAPES. Eu fui contemplado num projeto de mobilidade, um edital de mobilidade lançado da FAPES durante o período da Covid. Ou seja, praticamente ressuscitamos, porque o projeto estava totalmente parado. Para vocês terem uma ideia, até o próprio tanque de nitrogênio líquido, que era necessário para abastecer o veículo, foi retirado pela White Martins, porque nós não estávamos mais comprando nitrogênio líquido e eles precisavam do tanque. Então, essa nova fase está sendo chamada de Maglev 2 Cobra, Maglev ao quadrado, lembrando uma segunda geração já planejada agora, para o final de 2023. Ainda não está pronto, mas nós teríamos uma tração linear melhorada, uma estrutura mecânica, né? Estamos construindo um veículo agora com padrões industriais, aqui a concepção dele está sendo feita pela Aeromóvel, uma empresa do Rio Grande do Sul, a mesma que está implantando o trem que ligará o aeroporto de Guarulhos à estação ferroviária. Será um veículo autônomo chamado Automated People Mover, não precisará de passageiros e terá operação diária, não apenas aquele sistema de demonstração que tínhamos às terças-feiras. Aqui está a situação, mais ou menos, que está a construção. Eles têm a promessa de me entregar o veículo agora em setembro. Agora, sobre o nome, né, esse Maglev 2 Cobra, eu gostaria de chamar a atenção da escolha dele. Não é apenas de ser segunda geração. Eu peguei as palavras em inglês, português, latim e o símbolo para explicar melhor. Por exemplo, magnetic em inglês é magnético, em português, magnéticos em latim, e isso é que leva à escolha de mag. O leve vem de levitation, né, que é em inglês, em latim, em português também lembra leve. Agora, o nosso veículo também ele é leve. Em inglês não fica muito legal, porque é light, mas em latim é correto, é leves. Isso leva a um segundo leve, o que sugeriu o maglev ao quadrado. E a cobra, porque cobra, em inglês, é o que nós chamamos de cobra naja. Se fosse a tradução apenas de cobra, seria snake. Mas quando o inglês fala cobra, ele se refere à cobra naja, e o nosso veículo ele é constituído de pequenos módulos, pode serpentear pelas ruas, aproveitando canteiros centrais ou margens de rios. Daí o nome, sugerir segunda geração e também uma lembrança que o nosso, além de leve, ele levita. Aqui está a situação no momento, o novo motor linear. Aqui o nosso veículo, com alguns sensores e medidas que estamos efetuando de altura de levitação. Isso tudo está sendo feito apenas com um chassi, não com um veículo completo. Aqui foi uma outra
um outro teste de velocidade. Nossas velocidades na linha de 200 metros não serão altas, né? Vocês veem aqui, nós vamos até 10 km por hora. A intenção é essa mesmo, uma linha pequena. Mas por que o nosso veículo é leve comparado com os outros veículos de levitação magnética? Aqui está a implantação do Japão, em Nagoya, que opera desde 2003. Aqui está o sistema de Changsha, na China, e o sistema da Coreia, todos usando levitação de forças atrativas, eletromagnéticas. Você percebe que a estrutura nossa é muito mais esbelta que a estrutura deles, que o nosso veículo também é leve e, por isso, permite uma construção de uma estrutura esbelta. Além disso, o nosso sistema de levitação ele é estável, como o primeiro vídeo mostrou, totalmente estável. Os outros sistemas maglev, eles exigem você ter eletroímãs, sensores, atuadores, controladores, sistemas de backup que atuem no momento de uma falta de energia. O nosso sistema ele é totalmente estável, portanto, mais robusto e simples. Outro ponto muito curioso é o aparelho de mudança de via. Esse daqui é o maglev da Coreia. Quando ele quer sair dessa direção para vir para outra direção, quem se mexe é a via, a infraestrutura. Aqui está um aparelho de mudança de via tradicional. Quem se mexe é o trilho, não é toda a estrutura. Nos maglevs de forças atrativas, toda a estrutura se movimenta. Isso vale também para o monotrilho, que não é de levitação, mas está sendo implantado em São Paulo. O aparelho de mudança de via é extremamente complicado. Agora, vejam aqui, no maglev, como é que nós faríamos? Nós, aqui ilustrado em preto, ímãs, e em vermelho, eletroímãs. Quando eu quiser mudar de direção, basta eu energizar uma via ou a outra. Ou seja, vai ser um equipamento de mudança de via sem parte móvel. É uma vantagem extrema. E, finalmente, eu trago um pequeno vídeo mostrando para vocês a situação atual. Eu acho que até o final do ano teríamos coisa melhor. Mas sou eu chegando aqui com o veículo levitando. Bem, eu agradeço a atenção de vocês e, na medida do possível, vamos tentar responder algumas dúvidas, podem ser por e-mails, ou talvez o Estelito consiga alguma coisa online agora. Muito obrigado pela atenção.